e tal, eu vou te mandar no WhatsApp depois, então não precisa se preocupar, tá? Não precisa se preocupar em Tá bom. copiar, etc. Se bem que Uhum. se a gente continuar tendo aulinhas e tal, seria melhor que a gente tivesse um caderninho só para nossa matéria. Tipo esses cadernos que não dá para arrancar página. Aqueles bem Aham, baratinhos de tá, eu tenho R$ 1, um assim. caderno aqui. Eu tenho um caderno aqui sobrando, eu anoto. Ah, isso é legal. Porque senão mistura com as coisas da escola e daí vira uma bagunça. Muito bem, Uhum. além disso, tu tá no computador, certo? Não, tô pelo celular. O notebook ainda não ligou. Normal, é o padrão dos meus alunos adolescentes, cara. Vocês têm um celular bom e um computador podre, não faz sentido isso. Sendo que um Pois é. computador bom é bem mais barato que um celular bom. Né? Mas fazer Cada o um com quê? as suas, como é que se diz? Preferências, né? Pois é. Mas beleza, vamos lá. Então tá. Função. É que no computador é melhor que você vai enxergar maior, né? Então, não sei, É. mas se Que trava muito, né? aqui. Pois é, mas daqui dá pra aumentar a tela, então dá pra enxergar o que tá escrito. Tudo bem. Função quadrática, então. É isso. É uma função de que ela dá o gráfico dela é uma parábola. Então, ela vai descrever situações onde você tem uma região de crescente e outra decrescente. Situações onde você tem um Uhum. ponto de máximo, um ponto de mínimo, entre outras várias coisas bem legais. A parábola ela serve para calcular um monte de coisa que a reta não consegue, né? A reta ela não consegue calcular situações onde não há um crescimento homogêneo, né? Quando a gente está falando de crescimento homogêneo, eu quero dizer o seguinte, assim, digamos que você vai comprar uma roupa numa loja e a roupa está R$ 30, por exemplo. E daí Sim. cada roupa que você compra é mais R$ 30 na sua conta. Então Aham. você está tendo um crescimento homogêneo do preço da sua compra a cada camisa, a cada roupa extra que você pega. Ou, sei lá, um Uber, por exemplo. Você entra no Uber, Ah, você paga uma taxa para entrar e a cada quilômetro que você anda, você paga uma determinada quantidade, né? sim, sim. É sempre a mesma quantidade por quilômetro. Então, a ideia é essa: crescimentos homogêneos são descritos por retas, mas às vezes você não tem crescimentos homogêneos, às vezes você tem crescimentos que ocorrem com uma maior velocidade depois de uma determinada situação, ou decrescem com uma determinada velocidade. Uh, por exemplo, né, quando você não, né, porque você não dirige, mas quando você está no carro de alguém e o carro liga e o carro acelera, ele começa devagar e depois a velocidade vai aumentando e vai aumentando cada vez mais. Então, isso não pode ser descrito por uma reta, porque a cada instante que passa, você está ganhando mais velocidade que no instante anterior. Né? Por que Uhum. cair de uma varanda de 5 metros é mais perigoso do que cair de uma cadeira? Porque se você cai da varanda, a cada segundo ali de queda, sua velocidade está aumentando muito. No primeiro segundo, ela Aham. não é tão alta quanto lá no quinto segundo de queda. Né? No quinto segundo de queda, Sim. nossa, a velocidade é altíssima. Então, por isso que é perigoso as coisas caírem de alturas muito altas, porque a velocidade vai aumentando muito depois dos primeiros instantes, né? Então, não é um crescimento homogêneo, né? Não é uma coisa Sim. constante. Muito bem. Então, é isso aí. E quando as coisas são assim, então você não pode descrever como uma reta, você tem que descrever um gráfico dessa coisa de outra forma, que é uma parábola. Então, existem parábolas aqui. Bem, a gente não vai falar muito sobre isso, sobre essa questão de ser convexo ou côncavo. Acho que tu nem escutou essas palavras ainda, não importa muito. O que importa é esses conceitos que tem por trás aqui. Por Tá. exemplo, aqui, né? A parábola ela serve para descrever situações que uma reta não descreve, como eu estava te dizendo. Ela descreve, Sim. por exemplo, a obtenção de áreas. Né? A área das coisas, por exemplo, a área do seu quarto, a área do país, a área, sei lá, não importa. Né? Aham. Veja que quando tu está falando de área, tu está falando de metros quadrados. Né? Então, veja, tem o Sim. quadrado ali, que nem na equação da parábola tem o x ao quadrado. Então, tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com essas equações de segundo grau aí. Então, por exemplo, aqui nós temos uma outra coisa mega importante aqui, ó. Tá falando sobre custo. Então, sempre que você Sim. estiver falando de custo, você vai estar muito provavelmente falando.
de uma equação de segundo grau. Por quê? Porque quando você abre uma empresa, você descobre que existe um valor ideal ali para o teu custo ser mínimo. Tu não pode nem produzir mais do, no caso aqui, bolas, mais bolas do que aquela quantidade específica e Sim. nem menos. Porque se tu fazer mais, as pessoas não vão comprar. Se tu fazer menos, tu vai deixar de lucrar, vamos dizer assim. Porque vai ter Aham. mais gente querendo comprar e tu não vai estar vendendo. Então, existe um valor específico, perfeito ali, que não existe quando tu está trabalhando com reta, porque a natureza de uma reta é ela ir crescendo até o infinito. Então, uma coisa como essa não pode descrever o lucro ou o custo de uma empresa, né? Porque se fosse assim, a gente simplesmente, sei lá, uma empresa de bola fica fazendo bolas infinitamente e elas vão ser compradas o tempo todo, que não é o caso, né? Uhum. Então, veja, a matemática ela tem as suas motivações, né? Cada situação tu vai usar uma equação diferente, né? Então isso é o bonito da matemática, tu olhar para uma situação e tentar entender qual equação específica você vai colocar ali para descrever a situação, né? Então é Sim, isso. então Então, dependendo do que você quiser vender ou do que estiver trabalhando, uma fórmula ou uma conta diferente. Exato, basicamente é isso. Basicamente isso. Então tá, tem situações que você descreve melhor com retas, por exemplo, essas que eu estava te falando aí de crescimento de uma plantinha, por exemplo, o preço do Uber, o preço da sua compra, isso retas. Agora, a área de um objeto, a velocidade de um carro, coisas assim que não crescem homogeneamente, uma equação de segundo grau descreve melhor. Muito bem. Uhum. Então, muito bem. Então é isso aí. Então temos aqui o formato geral da equação de segundo grau, que é y igual a x quadrado mais bx mais c. Tu já deve ter visto isso várias vezes quando foi resolver a tal da Bhaskara, né? Já vi sim. Você já fez muita Bhaskara aí? Já fiz. Já caiu e até em algumas provas minhas que tinha delta e bhaskara para fazer. Ah, legal. Então, beleza. Bem, é que eu vi aqui umas coisas aqui que sua mãe mandou, basicamente é tudo Bhaskara, né? Tem razão e proporção também. Aham. Ah, mas vamos ver Bhaskara hoje, né? Não vamos misturar as coisas. Acho que dá para ver bastante coisa. Vou medir assim a velocidade, a tua aptidão aqui e tal. Daí a gente Beleza. vê, né? O que se dá para, sei lá, fazer alguma outra coisa aí. Não sei. Vamos lá então. Aqui tem alguns exemplos de equação de segundo grau, né? Bem, vamos ver Uhum. se tu tá manjando o assunto. Não tiver, tudo bem, não se preocupa. Eu te faço as perguntas porque eu preciso É. medir o que você sabe e o que você não sabe, né? Aham. Então, for example, aqui nessa. Quem é o A, quem é o B, quem é o C nesta equaçãozinha aqui que eu estou selecionando? Tá. O A é o 5, B é o 3, C o 8. Uhum, isso aí. Tirando o fato que o B não é o 3. Vai, me responde Sim. certo. Qual que é o B? Tá. O B seria o 3x completo, então, já que Não, não é o só o 3 B, isolado. o B é o menos 3, cara. Tem que o sinal Ah, vir tá. junto. Menos 3. Ah, tá. Isso. Menos 3. É isso aí. Muito bem. Agora o que que rola? Próximo aqui, minha amigona. Qual que é o valor do A, do B e do C neste? Tá, peraí. Nesse aí, o valor do A é menos. O valor do ar seria. Ah, esse já complicou. Não, pô, é a mesma coisa. Aqui tu não falou que o A era 5? Quem que é o A aqui? Sim. Aqui seria o menos 4, já que ali no outro Exato, ângulo. mesmo esquema. Tá. O. Aí esse aí seria uma incompleta, porque tá faltando o B e o C. Porque Não, o só tá B o X tem. da equação. Então o B O seria o B tem. X? Não. A, B e C, os coeficientes, eles são sempre números. São os números que multiplicam o x quadrado, o x e o número sozinho, né?
Uhum. Então, quem é o número que está multiplicando o x aqui? O número que está multiplicando o x é o 1. É, Porque a gente então o B sabe é o 1. desde lá da tiazinha, lá do sétimo ano, que Ah, se não sim. tem um número na frente é porque o 1 está na frente, né? Quando o 1 está na frente, a gente Ok. nem escreve ele porque é meio bobo escrever 1, porque a gente sabe que Uhum. 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa, né? Qual que é a tua idade? 15. 15. Então tu sabe que 1 vezes 15 é 15, né? Sim. Pois é. Tá, então Então, por isso que a gente nem fala. Portanto, o B é 1, tá bom? tá bom. Isso. E o C, quem é o C? Olha, eu falaria que era o Y, mas como no Y não contou da primeira vez, porque eu só falei o 5, o menos 3 e o 8. Desse aí é o menos 4, o A, o 1, que é o B, e. O Ah, esse C aí eu não acho está difícil. aparecendo, né? Então é como tu Esse é o falou, é uma único que não incompleta. aparece. O C é 0, né? Aham, C é igual a zero, porque tá incompleta. Isso, exatamente. C é 0. Muito bem. Então é isso. Não apareceu, tu sabe que é 0. Tá. Acabou. Beleza. Agora, com isso em mente, vamos continuando a matériazinha. Ó, a gente pode usar essas equações de segundo grau, essas coisas ao quadrado, para calcular áreas, como eu te falei aqui, Aham. né? Por quê? Porque a gente sabe que a área de um quadrado é lado ao quadrado. Aham, lado ao quadrado. Isso, então, ao quadrado, né? Tá aí. Então, veja a Uhum. importância do quadrado, não é mesmo? Agora vamos ver a Sim. próxima aqui. Outra coisa que ele está dizendo aqui, ó, muito interessante aqui, ó. A posição, que nem eu estava te falando lá da equação da velocidade, né? Da queda e tal, não é mesmo? Sim. Então, tá aqui, ó, essa equação você viu na física, o sorvetão, né? Teu professor falou do sorvetão? Aham. Pois é. Falou, falou assim. O sorvetão é uma equação que tu precisa de. Oh, tirou a vibração aí do teu celular, senão meu tímpano explode. Tá, Ó, peraí. certo, vai lá. Foi. Isso. Muito bem. Então, o que que eu ia falar para sua pessoa? Então, o que que acontece aqui, né? Deixa eu abrir direito aqui. Bem, a equação de segundo grau vamos dizer, a posição pode ser descrita como uma equação de segundo grau. A gente viu lá na física que tem o sorvete e tem o sorvetão. O sorvetão Uhum. existe quando tem aceleração, porque a aceleração é um termo que multiplica o t ao quadrado aqui. Se a aceleração for zero Uhum. lá na física, é o MRU, não é? Sim. Movimento retilíneo uniforme, porque não tem aceleração. Na verdade, a aceleração é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, esse termo aqui morre e vira só o sorvete. Aqui é sorvete. Sim. Com aceleração tem o sorvetão. Aham. A aceleração torna a equação do movimento aqui uma equação de segundo grau, que tem t quadrado. E às vezes a gente precisa resolver Bhaskara, né, para encontrar o valor do tempo lá na física, não é mesmo? E daí Sim. normalmente a gente ignora o tempo negativo que aparece, etc. Aham. Muito bem. Certo. A gente sabe que o gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola, que é esse esqueminha aqui redondinho, né? Note que para Sim. fazer uma parábola bem bonitinha, é legal você ter vários pontos simétricos em relação ao vértice. Vértice é o ponto de mínimo da parábola, ou o ponto de máximo. Vai depender se a parábola está virada para baixo ou para cima. Você sabe o que deve existir na equação para que ela seja virada para baixo ou para cima? O que muda na equação de uma parábola que está virada para baixo ou para cima? Você sabe? Ah, isso aqui tem no meu livro, aqui explicando por quê. Deixa eu ver aqui. Tem aquela questão de ser maior ou menor que zero, não é? Isso, exatamente. Exatamente. O A tem que ser positivo Sim. para ela ser virada para cima. E o A Cima tem e que ser negativo negativo. do lado para baixo. Exato. Só isso, então. Se tu tem isso, tu tem tudo.
Beleza? Uhum. Show. Sendo assim, com isso em mente, né? Uhum. Continuando. Tá tudo certo? Aí vamos continuando. O que temos aqui? Nós temos essa equação. Aqui ele já deu para nós qualquer equação. E como é que a gente fazia lá na reta para obter a reta, para obter o desenho da reta? Né? A equação a gente tinha. A Uhum. gente jogava valores de x e jogando os valores de x na equação, a gente recebia valores de y. O que é isso na prática? É Uhum. um ponto. É um ponto. Se você joga um valor de x aqui e recebe o de y, você tem um ponto. Né? Se você jogar 0 aqui no x, o y é 0 também. Se você jogar 1, Uhum. o y é 1 também. Certo? Se você Entendi. jogar 2 aqui no x, qual vai ser o y? O Y também vai ser 2. Não. Se o... Ué, peraí. Olha a Se o equação, não X. é x ao quadrado? Quanto que é 2 ao quadrado? Ah, 2 ao quadrado, então vai ser 4. Isso, cuidado aí com as respostas automáticas. Por Ah, isso que eu tá. falei que a coisa ela vai mudando, né? Lembra que eu falei para ti? Quando tu tem uma equação ao quadrado, ela vai mudando. Ah, sim. Então, se ele fosse, por exemplo, 5, seria 25. O Perfeito, Y. exatamente. Exatamente, é isso aí. Pegou a ideia. Tu sempre vai ter ao quadrado ali da coisa. Show? Aham. Aham. Show. Muito bem, gostei. Continuando então. Bem, daí é aquela velha história. Para tu fazer o gráfico, tu só tem que unir os pontos. Aí, Aham. ó. Ele uniu os pontos, ficou bonitinho. Ele fez o que eu disse, né? Que é pegar pontos simétricos, ou seja, dos dois lados do vértice, né? Para tu fazer um Uhum. desenho perfeitinho, isso é bem legal. Agora, com isso em mente, né? Você já me respondeu isso aqui, do positivo e do negativo, não vou entrar nesta seara. E aqui ele vai falar sobre os pontos de interseção da parábola com o eixo X. Muito bem. Isso é o que a gente obtém quando a gente faz Bhaskara. Né? A gente fica fazendo Aham. Bhaskara, encontra o valor de x1 e de x2 e não se pergunta o que é aquilo. Aham. Ok, tem o Né? caminho positivo e o caminho negativo, que é o X1 e X2, tá? Essa parte aí eu peguei. Que é Na aquela parte do verdade, né? Na verdade, o que que dá. acontece é que. Bem, como explicar, né? A tua parábola ela vai eventualmente cruzar o eixo X. Tá. Né? Começa da figura, olha ali. Olha essa parábola da figura. Tá vendo Uhum. que ela cruza o eixo X aqui em menos um em um? Vamos usar Sim. um zoom aqui. Temos uma parábola e ela está passando aqui em menos um e um, né? Ela cruza o eixo X justamente em menos um e um. Sim. Matematicamente, isso também quer dizer que quando tu coloca na equação da parábola, a equação da parábola é essa aqui. Quando você Sim. coloca x igual a menos um ou x igual a 1, o y dá zero. E, ó, Ah, se sim. colocar um aqui não vai ficar um menos um zero? Muito bem. Então, na prática, o que a gente encontra quando resolve Bhaskara são os valores de x que zeram a equação. Ah, É por isso que a gente faz Bhaskara. A gente quer encontrar os valores de x que zeram a equação, que fazem a tua parábola cruzar o eixo x. Porque o eixo x ele está justamente em y igual a zero. Né? O eixo x ele ocupa algum lugar no espaço. Né? Ele ocupa o y igual a zero. Né? Aqui tu entendi. teria. Aqui esse pontilhado aqui é y igual a 3. Até por isso que quando tu tem o menos 2 e o 2 ali, vai dar 3 o y, olha só. 2 aqui, 3. Ah, Menos 2 e o 3. aham. Então, quando você tem o menos um e o 1, note que deu zero, né? Aham. Menos um, o y, ou seja, a tua própria função é o y. Né? O y deu zero. Isso aqui é y. Como é que eu sei que isso aqui é y? Porque está Aham. escrito, y é igual a isso aqui. Né? Então, isso é o Aham. valor vertical ali, né? Muito bem. Então, bem, tem muitos conceitos importantes aqui que tu tem que saber antes de saber resolver a conta, né? Tu tem que entender por que tu tá resolvendo a conta, senão não adianta. Se alguém pedir para É. tu resolver Bhaskara, beleza, né?
Mas tu sabe resolver Bhaskara. Mas aí, tu sabe interpretar o que é a Bhaskara? A Bhaskara é justamente os valores que zeram a tua função, os valores que tu coloca ali e ela zera. Uhum. Muito bem. Então aqui ele está ensinando a encontrar esses valores. Que é fazendo a tal da Bhaskara, que na verdade a gente chama de Bhaskara só aqui no Brasil. Isso aqui se chama, na verdade, fórmula quadrática. Ou fórmula Eu descobri resolvente. isso faz menos de uma semana. Ah, te disseram isso recentemente? Recentemente. Que antes Teu eu não sabia, professor te não. falou isso? Falou. Que até minha professora, ela falou que até ano passado ela chamava de Bhaskara, só que depois ela descobriu que era outro nome, que só chamava de Bhaskara só aqui no Brasil. De fato, eu dou aula para os portugueses. Às vezes eu tenho que me policiar, porque eles não sabem o que é Bhaskara lá. Ah, Tem que chamar a fórmula resolvente. Quando eu dou aula para quem mora nos Estados Unidos também é fórmula quadrática. Porque o brasileiro é meio louco, né? Ele lê as coisas e não entende, como sempre. Aí algum professor brasileiro lê um livro de um indiano chamado Bhaskara e falava sobre essa equação aí, mas não foi o cara que escreveu o livro que desenvolveu a aham, equação, foi um outro indiano. Foi o Siddhartha qualquer coisa lá. O nome de indiano é tudo uhum. Siddhartha, né? Ou Hare Krishna, ou qualquer coisa do gênero assim. Anyway, essa é a equaçãozinha então. A equaçãozinha que vai nos dar, então, quais são os valores que zeram. Mas note que para tu fazer isso, né, tem um detalhe muito interessante. Você precisa que tenha zero aqui do lado direito, certo? Tu tem que ter a tua Uhum. equaçãozinha igual a zero, senão não vai sair, não vai sair a resposta. Tem que Tá. ter zero ali do outro lado, justamente porque tu quer os valores de x que fazem a equação dar zero, ser igual a zero. Olha só como faz sentido, né? Aham. Não era justamente isso que eu estava te falando aqui? Sim. Pois é. Então são os valores de x que fazem a tua equação de segundo grau zerar. Muito bem. Agora, Mas pare para pode pensar uma ter, coisa. tipo, Hã? pode ter alguma questão que vai ter a conta, mas não vai estar igualada a zero e a gente vai ter que igualar? Sim, daí tu vai ter que pegar as coisas que estão do outro lado direito, e jogar para o lado esquerdo, para que do lado direito fique zero. Exatamente. Ah, ok. Muito bem, Nê. Então, o que eu ia falar é zero ali. Muito bem. Esse é o primeiro passo. Agora para pensar uma coisa, né? Até a gente chegar nesse assunto, nós encontrávamos o valor do x de outra forma. A gente não fazia Bhaskara para encontrar o valor do x, né? A gente isolava o x. Deixava ele Uhum. sozinho do lado esquerdo do igual, não é mesmo? Aham. Era letra para um lado, número para o outro. Perfeito. A gente tem que usar Bhaskara, minha amiga. Qual que é o teu nome Tereza. mesmo? Tereza, muito bem. Tereza. Minha amiga Tereza, porque nós não conseguimos isolar o x. Né? Quando a gente tem uma equação de segundo grau completa, a gente não consegue isolar o x. Não consegue deixar o x sozinho. Não consegue comparar. Porque na prática, quando a gente deixa o x sozinho lá nas outras equações, antes da Bhaskara, a gente Aham. está comparando, né? A gente deixa o x de um lado do igual, do outro lado tem um número. Então a gente vê o x, um sinal de igual, e do outro lado o número. Então a gente fala, o x é igual àquele número. Né? Uma comparação. Aham. Como a gente não consegue fazer essa comparação aqui, a gente não consegue deixar nada sozinho, a gente tem que fazer uma técnica muito louca que ninguém nunca te explica de onde vem. Né? Ninguém explica de onde vem Bhaskara. Mas tem um motivo. Agora, não me pergunte, eu também não sei. Tem que ver no YouTube lá que eu não lembro como é que faz. É bem tenso, assim, para demonstrar de onde surge essa equação aqui. Mas tem um jeito, eu só não lembro como. Tá? Que a gente não precisa demonstrar ela, a gente tem que saber usar, né? É que nem, Sim. sei lá, como é que faz uma furadeira. Não sei, mas o que me importa é saber usar a furadeira. Ah, Né? A ideia é verdade. essa. Então, muito bem. Tem vezes que é isso, né? Principalmente na escola, né? A gente não precisa se preocupar tanto com essas coisas. Muito bem. Uhum. Então, o que, que temos aqui? Temos que fazer a Bhaskara quando a equação é inteira. Quando ela não for inteira, não precisa. Sempre vai ter um outro jeito. Se não tem o C, tu tem que deixar em evidência o X. Resolve bem mais rápido. Quando Uhum. não é o caso, você pode isolar o x de um lado, o y para o outro, que tu vai conseguir resolver também, fazendo uma raiz quadrada. Bem, mas cada caso é um caso. Né? Porque tu já deve ter percebido Uhum. como é inútil quando não tem o c, né? Porque daí tu vai fazer Pois o é. delta,
Tu vai fazer o delta, daí é, né, o que que é o delta? É b quadrado menos 4ac, daí o c é zero. Uhum. Daí é tosco, né, porque vai ser simplesmente a raiz quadrada de b quadrado, que na prática dá para Sim. resolver bem mais rápido, sem o c, né, sem o b Uhum. também. Bem, é bem mais rápido, eu vou te mostrar quando aparecer o caso. Tá. Muito bem. Ponto de interseção. Bem, a gente vai fazer Bhaskara depois. Ponto de interseção da parábola com o eixo y. O eixo y é o eixo vertical. Agora eu quero que tu note uma coisa aqui, minha amiga. Essa parábola está cruzando o eixo y em qual valor de y? Tá, peraí. Qual o valor de Y? É. Se fosse entre menos um e um, seria o zero, como você tinha explicado, né? O valor de Seria x é zero, mas qual é o valor de y aqui? Nesse ponto aqui. o menos um? Menos 1. Y é igual a menos 1. Muito bem. Note que a equação é x quadrado menos 1. Olha só, menos Aham, 1. Não é coincidência, né? aham. O valor que fica sozinho, que nem lá na reta, lá não tinha o coeficiente linear na reta, o b, Sim, lá na reta, que era o cara onde a reta cruzava o eixo y. sim, Aqui o sim. c é onde a parábola cruza o eixo y. Olha só que legal. Uhum. Então o c vai te indicar onde a parábola cruza o eixo y. Muito bem. Então, quando tu for desenhar o gráfico, vai ajudar um pouco, né? E quando eles te perguntarem aqui também, né? Tu sabe que é o c, é o Aham. próprio c. Eita, cliquei sem querer aqui no bagulho. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho um mouse de. Sabe esses mouse que tem uns trocentos botões? Daí a gente clica Ah, e sim. vai pro lugar errado. Desculpa, deixa eu voltar aqui. 158. Aí, ó, voltei já. Beleza. Beleza, ele vai falar de outras coisas aqui. Eu não quero explorar tanto. Eu vou resolver uma continha e depois você vai resolver outra continha, tá bom? Tá bom. Aqui ele tá pedindo altas coisas, mas eu vou querer só que a gente resolva a Bhaskara. Tá. Então eu vou te pedir aqui, Tereza, qual dessas da A a F aqui você quer que eu faça? Tá, deixa eu ver aqui. F. F? F. Dá Tá dois. bom. Você pegou a mais fácil de todas pra mim. Vou mostrar aqui. Eu vou pôr a mais difícil pra você fazer. Ih, Ó, a gente quer. Bem, eu propus de a gente fazer Bhaskara, né, resolver Bhaskara, mas na verdade, para propor isso, eu tenho que te pedir o seguinte: encontre os valores de x em que a parábola da função ao lado cruza o eixo x. Lembre-se que quando a gente resolve Bhaskara, a gente está encontrando as raízes, os valores que eu coloco na função e a função zera. Que uhum. graficamente são os valores onde a parábola cruza o eixo x. Ok? Ok. Lembrando que algebricamente são os valores que zeram a equação. Eu estou escrevendo isso bonitinho porque, claro, eu vou te mandar depois, né? Tá. Tá, a nossa equação é essa. Mas se eu estou querendo o que está escrito ali no texto, então, na verdade, eu estou querendo que o y seja zero. Sim. São valores que zeram a equação. Então, se é isso que a gente está querendo, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar o 4 para o outro lado. Então vai ficar Uhum. x quadrado igual a 4. Alguma dúvida? Não, Tem certeza? Então tá bom. tem. Eu quero encontrar os valores de x, ó. E aqui eu tenho x ao quadrado. Então como é que eu faço para Uhum. encontrar o valor de x aqui? Tá, x ao quadrado é x vezes x. Então, 2x é igual a 4. Boa. Aí Então 4 tem que fazer a raiz quadrada, né? Porque a raiz Aham. quadrada me diz qual o número multiplicado por ele mesmo, ou seja, x vezes x vai dar 4, né? Sim. Então, Então, seria 2. Que 2 vezes quase. 2 Te é daria 4. meio ponto. Não te daria o ponto inteiro porque é mais ou menos 2. Ah, mais ou menos 2, sim. É, mais ou menos. Por quê? Porque qual número multiplicado por ele mesmo dá 4? O 2
com 2, né? 2 vezes 2, 4. E menos 2 vezes menos 2 também. Menos Ah, 2 vezes sim. menos 2 é mais 4, porque menos com menos dá mais, não é mesmo? Sim, sim. É, menos com menos dá mais. Por isso que é isso aí. Bem, eu fiz aqui, veja que eu nem precisei de Bhaskara. Né? É uma equação de segundo grau que eu resolvi sem Bhaskara, porque não é uma equação completa. Tá faltando B, não é mesmo? Sim. Então, se tá faltando B, dá para resolver desse jeito mais rápido aí. Mas eu não vou te dar uma tão fácil assim. Até porque eu acho que você se complicaria. Você vai fazer a primeira. Tá. Enquanto você faz a primeira, eu vou te explicar uma coisa. Quando eu dou aula, eu me Tá. baseio no Sócrates, o filósofo. Ele falava o seguinte: ele falava que Aham. você só aprende uma coisa quando você nota aquilo que não sabe. É isso que significa só sei que nada sei. Você começa a aprender quando Uhum. percebe o que não sabe. Sacou a ideia? Uhum. Por isso que eu vou pedir para que você tente primeiro sozinha, sem a minha ajuda. Vou te dar uns 3, 4 minutos para isso. E quando eu voltar, você me fala, ó, professor, eu consegui fazer isso, não consegui aquilo, etc. Tá bom? Tá bom. Então tá. Ah, eu vou ser um tanto gentil com você e vou te mandar um exemplo em que ele resolve Bhaskara. Tá bom. Eu acho que ele resolveu aqui. Não, ele não resolveu. Ah, tu sabe resolver. Boa sorte aí, tá? Mas Tá. é o delta, o B4, aquela conta lá, né? A equação eu coloco Uhum. aqui para você. Vou mandar no WhatsApp, tá? Daí tu pode. Ah, tua mãe, eu não tenho teu número. Eu só tenho o número da tua mãe. Uhum. Tu tem como me Depois chamar eu no peço WhatsApp pra eu uma te mandando as coisas? Aham, eu Ó, peço pra esse é o minha meu mãe. número. Daí eu te mando o arquivo que vai ser de colinha para você, tá? Tá, peraí. Tá no chat o meu telefone. Daí você pode me mandar uma mensagem que eu já colo essa equação lá para você. Tá, tô anotando aqui. Ah, tá, vou lá te adicionar rapidinho e já volto. Tá. Não sei se tu viu lá, mas já foi. Desculpa, eu saí para tomar um remédio. Você falou alguma coisa? Ah, tá aqui. Ah, falei que já foi lá. Já Tá bom. adicionei. Vou lhe mandar, vou lhe mandar o que eu tava falando. Ok. E você, eu acho que não precisa, porque você sabe como resolver Bhaskara, me parece, tá? Eu vou então te Uhum. deixar esses 3 minutinhos aí tentando resolver essa conta.
Quando você terminar, você me manda uma foto dela no WhatsApp, tá bom? Ou se você empacar em determinada parte assim da conta, tu também me manda a foto, tá bom? Ah, tá, tá bom. Faça a conta como se você estivesse fazendo valendo nota, pra eu ver se eu posso te dar alguma Uhum. dica de como escrever melhor na prova. Tá bom. Certo. E aí? Já tô Ok. terminando. Opa, isso sim interessa.
Eu terminei, eu vou te mandar foto lá. Legal. Recebido. Vamos ver aqui. Só fiquei Eu. na dúvida da segunda resposta. A segunda resposta? Vamos ver. É que eu botei do X1 e X2. Eu fiquei eu na dúvida um pouco da X2. Bem, o que muda de uma para outra é que uma é negativo e outra é positivo, né? Então ali você. Aham. ah, Aí como eu não lembrava direito se podia a resposta negativa, aí eu resolvi claro que te pode. perguntar. Claro que Ah, pode. A tá. gente viu um monte de pontos ali negativos na parábola. Claro que pode, x negativo. O que não Uhum. pode é na física, por exemplo, onde a Bhaskara te dá os valores de tempo, né? Daí não existe tempo negativo. Né? Lá na física não pode. Mas é porque Uhum. na física a gente está calculando algo real, né? O tempo. O tempo existe Sim. e ele não é negativo. Agora aqui a gente está calculando x. X não tem significado. Então pode sim. Tá? Tá, ok. E o problema é que não é menos 2, né? Na verdade, os dois estão errados. Não, não, não. Eu que tô falando errado. Tu tá certo. Tá certo. Aqui é 2 mais 6 8 dividido por 2 4. E 2 menos 6 menos 4 dividido por 2 é menos 2. Certinho, perfeito, nota 10. Hum. Só acho que você pode escrever um pouco mais bonitinho, separado, assim, e deixar. Sei lá. Você faz da forma que você achar melhor aqui, mas os professores eles não gostam de coisas tão apertadinhas uma do lado da outra. Né? Porque você tem que Ah, entender que tá a bom. gente já passando dos 30 anos, nosso olho começa a ficar uma droga, cara. Então, se estiver muito apertado, a gente não enxerga direito. Beleza. Deixa eu pegar uma outra conta. Eu quero fazer uma conta onde a gente não tem o C. Você vai ver como é legal fazer quando não tem o C. Hum. Essa eu vou fazer, tá? Então a gente Tá. quer a mesma coisa aqui, ó. Valor que zero. Então a gente Aham. vai dizer que isso aqui é igual a zero. É o que a gente quer, né? E agora a Aham. gente vai procurar o x que socorre. E note que a gente não tem o C, concorda comigo? Aham. C é zero aqui. O A é 3, o B é menos 12 e o C é zero, tudo bem? Tudo bem. Tá, então a gente pode começar simplificando isso aqui tudo. Porque tanto o 3 quanto o menos 12 são divisíveis por 3. Então a gente vai dividir por 3 dos dois lados. Posso dividir zero por 3? Posso. Se tu tem R$ 0 e vai dividir R$ 0 com 3 pessoas, cada uma vai ficar com R$ 0, né? Ah, sim. Alguma dúvida no que eu fiz aqui? Não, nenhuma. E aí? Tá, aí esse aí seria a mesma coisa que você tinha feito naquele outro. Quê? Fala mais Esse, perto do microfone, não tô escutando nada. tá, então esse aí seria que nem você tinha feito daquele outro. Como esse aí simplificou, o x ao quadrado ficaria 2x. Aqui eu Aí. só, por enquanto, simplifiquei os numerozinhos. Tá, ok. Agora eu vou encontrar o valor do x. Como é que eu vou Uhum, encontrar o valor do x aqui? Eu falei que não preciso usar Bhaskara quando o polinômio não está completo. Não vamos usar. uhum. O que eu vou fazer aqui é deixar o x em evidência. Deixar em evidência é deixar ele fora de um parênteses que, quando Ah, eu fizer o sim. chuveirinho, volta o que está aqui. Uhum. Então tu tem que pensar comigo. O que que eu tenho que multiplicar por x para que essa coisa vezes x dê x ao quadrado? X vezes o X. que dá x ao quadrado? X, exatamente. Agora tem que pensar nesse cara aqui. X vezes o que dá menos 4x? Aí menos 4x seria. X. Ali dentro ficaria menos.
Menos 2, talvez? Porque aí... Ah, não, mas ia dar 0. Não, eu quero saber o que multiplicado por x dá menos 4x. X vezes o que vai ficar menos 4x. X vezes alguma coisa dá isso. Aham. É... X vezes menos 4, né? X vezes menos 4. Porque aí, ali como o X tá sozinho, seria 1. Aí, Não, 4 vezes não, 1, não vamos 4. misturar as coisas, ó. A hora que eu Tá. fizer o chuveirinho aqui, o que vai aparecer quando eu fizer x vezes x? 2, 2x. Não. Ah, x vezes x seria a mesma coisa ali de cima, né? Ai, peraí. X Eu vezes sei se tá x. vendo. Hum. Qual que é Tá, 3 vezes... x. 3 vezes 3 não é 3 ao quadrado? Uhum. X vezes x é x ao quadrado. Tá, x ao quadrado. Então ficaria x ao quadrado. E x vezes menos 4 dá quantos? Tô fazendo chuveirinho, né? Agora eu tenho que fazer pelo menos 4. Quanto que dá x vezes menos 4? Ah, daria 4 inteiro, já que o Menos menos. Ah, 4x, né? uhum. 4x. Só tô mostrando que se eu fizer o chuveirinho aqui, volta ao que tava ali em cima. Aham, volta assim. X ao quadrado menos 4x. Tu entendeu o que eu fiz aqui? Aham. Tá. Agora que a gente fez isso, a gente olha para essa equação e pensa: existem determinados valores que eu posso pôr em x que vai fazer o lado direito ser igual, o lado esquerdo ser igual ao direito, ou seja, o lado esquerdo ser igual a zero. Esse x aqui está multiplicando todo mundo. Então, claramente, Uhum. se esse x aqui for zero, Sim. vai dar zero igual a zero, que é o que a gente quer, uma igualdade. O que está aqui tem que ser zero. Uhum. Se esse x for zero, o que está ali vai ser zero. Agora, esse x aqui, que está sendo subtraído pelo 4 aqui, x menos 4, qual que deve ser o valor desse x aqui para, ao subtrair com menos 4, dar zero? O que menos 4 dá zero? Que número menos Menos 4 dá 4? zero? Oi? Eu tinha respondido que era menos 4. Menos 4 não dá zero. Ah, Menos 4 dá menos 8, né? menos 8. É... Essa que eu acho um pouco difícil da parte da Não, não é matemática. difícil. É isolar o 4, né? Isolar Isso o aqui você 4. faz tipo 10 anos já e você é bem nova, né? Qual que é o Uhum. valor aqui? X igual a 4, né? Sim. Claro que 4 menos 4 dá zero. Se tu tem 4 reais e Uhum. alguém te pede 4 reais emprestado, você vai ficar sem nada, né? Então Aham. é óbvio que é 4, né? Beleza. Então, tá aí. Então são esses dois valores que zeram a equação. É o x igual a Tá. zero e o x igual a 4. Uhum. Certo? Então pronto. A gente não precisou de Bhaskara para resolver isso aqui, né? Sim. Para encontrar as raízes, para encontrar o valor onde a parábola cruza o eixo y, né? A gente só Aham. precisou de um pouco de lógica, um pouco da Sim. matematiquinha lá do sétimo, oitavo, né? E eu sei que foi meio zoado para ti por causa do Covid, né? Aham. Tem que isso aqui, eu acho que é de antes do Covid ainda, né? Isolar isso aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é fordames total, né? Eu lembro de ter visto isso aí no, sei lá, quarta série, que para vocês deve ser o quinto ano, mas não sei se as coisas mudaram muito, né? Afinal de Eu contas, acho que com eu estava na quarta série em 2001. Faz tempo. É, 2001 eu nem tinha nascido ainda. não era nem um feto, não era nada ainda. Pois é. 2001 é a época da Torre Gêmea. Você deve achar que Torre Gêmea é tipo uma coisa de história, assim. E eu lá assistindo os aviões batendo nas torres lá quando era pequeno, querendo ver Dragon Ball Nossa, ainda por cima. sim. Pode crer. Bem, então acabamos de resolver algumas continhas, mas eu quero te mostrar uma coisa aqui, bem legal. Uma forma Uhum. mais rápida de resolver a conta que tu resolveu, que estava certa, tá? Tá.
Bhaskara, então, é um jeito de resolver as contas. Mas se tu tiver sorte, como é o caso aqui, uma conta onde os números são inteiros e são números bonitinhos, você pode usar o Sim. que a gente chama de método de Girard, ou soma e produto. Tu tem que pensar o seguinte: quais dois números que multiplicados dá -8 e quais dois números que somados, os mesmos dois números, tá? Ao mesmo tempo, eles multiplicados tem que dar -8, ou seja, tem que dar o C, né? E somados tem que dar menos o B. Ou seja, como o B é -2, menos 2 é mais 2, né? Sim. Então, quais dois números que multiplicados dá -8 e somados dá 2? Né? Se tu conseguir responder isso, tu não precisa fazer Bhaskara para chegar na resposta. Né? Daí eu sempre... Oi? Não, você tá concordando. Ah, tá, beleza. Eu tenho que pensar que... É sempre melhor pensar pela multiplicação, né? Porque tem poucos números que multiplicados dão determinada coisa. Então, quando eu penso assim, quais dois números multiplicados dá -8, eu vou pensar, sei lá, em 4 e 2, né? 4 vezes 2, 8. Sim. Só que aqui menos, né? Então, ou é -4 e 2, ou é 2 e -4, certo? Então, é 2 e -4 ou -4 e 2? Não, pera, eu tô falando a mesma coisa, só que ao contrário. Ou é Sim. 4 e -2, ou é 2 e -4, né? Porque se a gente fizer a multiplicação aqui, vai dar -8 nos dois casos, certo? Sim. Vai dar -8 nos dois casos. Mas só um deles, quando a gente soma, dá 2 positivo. Aqui vai dar 2 negativo. Sim, então Aqui é dá 2 4 positivo. menos 2. Exato, as duas raízes são 4 menos 2. Que por sinal foram as duas raízes que tu achou, né? Sim, 4 menos 2. Exato, então essa é a resposta. Então veja, a gente conseguiu resolver uma conta que foi um tanto longa lá para você fazer, de um jeito Sim. bem rápido, mas isso só dá certo, só é bem legal de fazer quando a gente tem números inteiros, bonitinhos assim, e quando o A é 1 também. O A tem que ser 1, tá bom? Que é o caso aqui. O A é 1, que tem um escondido, E, né? por exemplo, se o número for ali, em vez de ser 8, ser 2,8, ou o número com vírgula, assim, talvez não dê certo. Porque não é Isso. número inteiro. Exatamente. Até vai funcionar, né? O problema é que é muito difícil pensar em número de vírgula, né? Eu acho bem Sim. difícil. Número inteiro é bem mais fácil pensar, mas número de vírgula é muito difícil. Então é isso. Beleza. Então tá, bem, eu acho que por hoje é isso. A gente reviu muita coisa de parábola aqui. Na próxima aula, quem sabe você pode tentar alguma. Bem, se tiver outra aula, eu acho que a gente só fechou uma aula. Você é a Ana. Ah, sua mãe é a Ana, né? Isso. Se a gente tiver outras aulas, daí seria interessante que você trouxesse algumas dúvidas. Tipo, você resolve a questão, tenta resolver, aquelas que você não conseguir, você bate uma foto, grava bem e a gente faz em aula, né? Tá bom. Seria bem legal. Então tá, eu vou